Então a nossa visão em espiritismo, ela é estimulada para que a gente pense, para que a gente reflita, ampliando o horizonte materialista que define berço e túmulo. A nossa vida não se circunscreve a este limite. Ficou claro? A nossa existência espiritual, ela não começou no berço. Nós somos criados muito antes. Isso aqui é importante. O nosso estágio na Terra, sim, começou no berço. E esse estágio vai terminar para todos, indistintamente. Aonde? No túmulo. Então aqui estamos na Terra procurando entender o mecanismo da vida entre o berço e túmulo, certo? E existem bilhões de pessoas que fazem isso, que estão vivendo estas experiências. Agora, em espiritismo, nós vamos ser convidados a entrar num portal que vai nos colocar face a face com as possibilidades além do túmulo, pós-morte. E se a nossa discussão, portanto, está para além do túmulo, nós, em espiritismo, já temos a convicção, por provas, por testemunhos vivos, que aqueles que se foram, aqueles que morreram na Terra, são individualidades no espaço. Em algum lugar, eles vibram, eles pensam, eles sentem. E o que é muito legal em espiritismo, porque eles vêm, eles retornam para nos falar desse assunto, para nos trazer esperança, inclusive para mostrar que a morte não é capaz de interromper os nossos laços afetivos. Quer dizer, aqueles que se foram, que fizeram parte do painel da nossa vida como seres que amamos, com aqueles que convivemos, com aqueles que tivemos dificuldades, com aqueles que odiamos ou que fomos odiados, estes seres continuam vivos. E eles então voltam para provar essa realidade. Olha que interessante. Para uns, eles vão provar para eles mesmos. Porque na Terra, muitos não tiveram a oportunidade de estudar essa matéria que nós estamos estudando aqui. Foram mortais comuns, que morreram e passaram por estes expedientes, por essas experiências que o Leon Denis trouxe para nós de uma forma resumida. Ou seja, foram justos, foram pacifistas, foram homens de bem, desencarnaram. Ou não, se foram agentes do mal, da violência, das complicações da Terra, eles também desencarnaram. E nós vamos estudando, inclusive com o Evangelho, que a cada um é dado segundo as obras, as suas construções. E que esta semeadura, que define uma colheita que é obrigatória e intransferível, colheita essa pessoal e não coletiva, não é? No sentido de que todos nós vamos colher de acordo com os nossos sonhos, os nossos planos, o nosso empirismo, as nossas escolhas, as nossas apostas, as nossas realizações. Ninguém recolhe o que o outro fez, cada um segundo as suas obras. Certinho? Então o resultado vai trazer bem-estar ou vai trazer desconforto. Se foi a semeadura das confusões, naturalmente as confusões nós vamos encontrar. Se foi a semeadura da paz, a paz nós vamos encontrar. Aonde? Em que lugar? Na morada espiritual que nós construímos. E o interessante também, que o nosso filósofo Leon Denis, nessa obra que eu convido vocês a estudar, Depois da Morte, ele vem ainda desenvolver o assunto
no que remonta que esse recolhimento da semeadura, ele se faz no campo físico. Ou seja, de acordo com o nosso pensamento, nós trabalhamos determinados tipos de energia, matéria. E esta matéria, vamos dizer assim, ela vai sendo plasmada, ela vai sendo amolgada, ela vai sendo emoldurada pelo nosso pensamento, pelo nosso sentimento. Então, se eu semeio, por exemplo, a treva, essa treva vai estar arquivada onde? A não ser na minha própria psicosfera, que a gente chama de atmosfera, em torno de nós. Então, o nosso corpo espiritual, que é um recurso, um elemento, uma substância formidável, que vai, inclusive, nos explicar como vamos nos manifestar no mundo dos espíritos, porque nós deixamos o corpo físico. No mundo espiritual eu vou precisar também de um corpo. E esse corpo, em espiritismo, nós o conhecemos como perispírito. Em muitas outras filosofias é dado outros nomes. Os egípcios tratavam como o Ka. Não é? Paulo de Tarso falava sobre a veste nupcial, a veste celestial. No capítulo 15 da sua carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele fala sobre que o corpo físico é um corpo corruptível. Ele se corrompe. Quando a gente morre, ele vai voltar à condição anterior. A matéria vai se desagregar. Mas existe um corpo que é incorruptível, que é esse corpo espiritual. Então, no corpo espiritual, ele é moldado, ele é alimentado, ele é estruturado pela nossa capacidade de pensar e de sentir. O que eu quero dizer com isso? Que quando você faz luz pelo plano, pela operação do amor, você está contribuindo, você está trabalhando na sua tessitura espiritual, nesse perispírito, com energias mais sutis, com vibrações mais leves, mais suaves. Com isto, que é um processo de operação de todo momento do seu dia a dia, da sua vida, no momento da desencarnação, nós vamos deixando o corpo físico, nós assumimos o corpo espiritual, que passa a ser, então, a veste para o soldado, né? O uniforme do operário. E esse uniforme pode ser um uniforme luminoso, leve, brilhante, não é? No seu sentido de oferecer bem-estar para quem o observa, como pode ser uma roupa pré-histórica, pesada, densa, escura. Então, quando nós desencarnarmos, ou nós vamos precisar de muito óculos para enxergar mais à frente, ou a nossa visão, naturalmente, vai perceber, vai registrar as faixas superiores. Nós vamos lidar com frequências de pensamento, de sentimentos, de vibrações, num patamar diferenciado. Então, com isso, a lógica vai dizer que a chegada no mundo espiritual pode ser muito boa, como a chegada no mundo espiritual pode ser muito triste, lamentável, sofrida, doída. Aonde estaremos nos deparando, portanto, com tudo que nós fomentamos em cada momento desse existir aqui na Terra.